No meio dessa loucura de perpetuação da espécie, a competição por recursos e o desenvolvimento de mecanismos complexos de sobrevivência, existem aqueles que optaram pela simplicidade. Assim como no nosso cotidiano, há também aqueles que querem se aproveitar do trabalho duro dos outros, sem fazer esforço algum. Na biologia, não é diferente. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre os vírus. Imagine uma célula qualquer. Independente da espécie, ela precisa fazer basicamente duas coisas: duplicar tudo que ela tem para que ela possa crescer e se dividir em duas. A célula precisa duplicar o seu DNA e também as suas organelas, como por exemplo a mitocôndria. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. Portanto, a célula precisa da energia dos carboidratos e de algumas outras coisas também, como os aminoácidos, os lipídios e os íons. Então você já deve ter entendido que tudo isso é muito trabalhoso e um pouco difícil. E é aí que os vírus entram em cena. Os vírus são pequenos agregados de moléculas complexas, que usam as células para trabalharem a seu favor, ou seja, forçando as células a produzirem novos vírus. Eles induzem as células hospedeiras a replicar o seu material genético, as suas proteínas e ainda às vezes eles roubam um pouco da membrana. Logo, nós podemos imaginar os vírus como parasitas, o que é verdade. Nós os chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios. E é por conta disso que muitas doenças são causadas pelos vírus, pois eles acabam bagunçando todo o funcionamento das células, prejudicando os órgãos e sistemas. E para virtualmente toda célula que existe no mundo, há um vírus para ela. Seja uma célula de animal, uma célula de fungo, de planta ou até mesmo de uma bactéria. A título de curiosidade, os vírus de bactérias são chamados de bacteriófagos. Nós vamos falar bastante deles nesse vídeo. O que vai determinar que uma célula seja infectada por um tipo específico de vírus é a presença de um receptor que está na sua superfície, onde o vírus consegue se ancorar e penetrar na membrana. É como se o vírus tivesse uma chave que abre a fechadura que está na célula. E diferentemente das células, seja procariótica ou eucariótica, onde o material genético é sempre o DNA e o RNA apresenta um papel auxiliar, o material genético dos vírus pode ser tanto o RNA quanto o DNA, que guiará a síntese de seus genes. Ambos o DNA e o RNA podem ser de fita simples ou dupla, fugindo um pouco do tradicional. Mas esse material genético não pode ficar livre, leve e solto por aí. Ele precisa ser envolto por alguma coisa. Por isso, os vírus induzem as células infectadas a produzirem subunidades proteicas, os capsômeros, que em conjunto formam o capsídio. Em alguns casos, o capsídio é protegido por um envelope, uma mistura de lipídios, proteínas e carboidratos que o vírus rouba do hospedeiro. Desta forma, os vírus podem assumir alguns formatos, como helicoidal, poliédrico, envelopado,
e até mesmo ser bem diferentão e complexo como um bacteriófago. Os vírus podem diferir quanto ao seu ciclo de vida, mas seguem 5 passos comuns. Notem que o ciclo de vida está entre aspas, porque o debate sobre os vírus serem seres vivos ou não é meio polêmico no meio acadêmico. Diga nos comentários e se inscreva no canal caso você queira um vídeo sobre esse assunto. Bom, retornando. Vamos tomar como exemplo um bacteriófago. Este bacteriófago está viajando sem rumo quando de repente esbarra do nada com uma bactéria, que a propósito possui um receptor que o vírus reconhece. Isso faz com que ele se grude na superfície da célula. Esta é a etapa de adsorção. Em seguida, na etapa de penetração, o vírus degrada um pedacinho da membrana e injeta o seu DNA dentro da bactéria. Assim que o seu DNA entra no citoplasma, ele irá utilizar a maquinaria da bactéria ao seu favor para se replicar e para formar as proteínas virais. Após isso, na etapa de maturação, as proteínas virais começam a revestir o DNA viral e montar o capsídeo. O estágio final agora é a sua liberação. Esses vírus induzem a produção de uma lisozima que irá romper a membrana bacteriana, fazendo uma porta de saída e permitindo com que os novos vírus infectem outras células. Este foi o ciclo lítico. Mas também, alguns vírus podem fazer com que o seu DNA seja incorporado no DNA da célula hospedeira, ficando latente por algum tempo. Esporadicamente, ele pode formar as suas partículas virais e romper a célula. Isto é chamado de ciclo lisogênico. E é assim que os vírus continuam a existir e a se propagar às custas dos outros, causando doenças e mudando o rumo da evolução. Contudo, nós humanos, mais folgados ainda, aprendemos a usar os vírus ao nosso favor. Utilizamos eles para a produção de medicamentos, alimentos e na engenharia genética, por exemplo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Olá jovens, eu sou o Anderson Ramos e muito obrigado por assistir o primeiro vídeo aqui do Biotalks. A ideia é falar sobre biologia, que é um assunto que eu gosto muito, pois afinal de contas, eu sou biólogo. E como todos sabem, o Brasil tá muito louco, com muita besteira sendo disseminada nas redes sociais e aqui mesmo no YouTube também. Todo mundo já ouviu falar em terraplanismo, movimento anti-vacinação, aquecimento global não existe e por aí vai. E eu penso que quanto mais gente falando sobre ciência de verdade, é melhor. Para você do futuro que está assistindo esse vídeo, no momento que eu estou gravando, estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e, acredite se quiser, tem torcida para remédio que não funciona. Então eu decidi criar esse canal com esse propósito. E pode ser que eu fale também de outras coisas, como comentar alguma notícia no meu ponto de vista como biólogo, sobre algum livro e o que me der na telha. A princípio, a frequência de vídeos será a cada 2 semanas, mas eu não garanto nada. Eu faço doutorado, então as coisas podem sair um pouco do controle. E além disso, esse formato de vídeo dá muito trabalho para fazer, então eu peço sua paciência de antemão. Sinta-se à vontade para escolher os temas dos próximos vídeos aqui embaixo nos comentários. Fazer correções ou até mesmo críticas construtivas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e divulgar com seus amigos. Isso irá me ajudar bastante. Então é isso, pessoal, e tchau!